Ontem eu fui conhecer o Forte de Duque de Caxias, no Leme, no Rio de Janeiro. Iniciei uma subida íngreme de 800 metros. Era uma trilha pavimentada, no meio de muitas árvores, assim, bem fechado, né, de árvores, muito bonito. Só que o tempo, fui caminhando e não chegava nunca. Quando eu iniciei a trilha, eu não tinha essas informações. Eu só queria chegar lá em cima, contemplar a vista, né? Eu adoro estar nesses lugares assim altos que tem uma vista, que dá para enxergar um horizonte, enfim, que tem uma paisagem para contemplar, né? Então eu gosto sempre de ir nesses lugares assim, para conhecer. Então tudo que eu queria era isso, era chegar lá em cima e contemplar a vista. Só que eu não sabia que tinha esta subida tão íngreme. Quando eu iniciei eu não tinha essas informações, eu simplesmente fui subindo. Então comecei a subir, não chegava nunca. Comecei a ficar bem cansada, porque era bem íngreme mesmo a subida. Apesar de ser bem fechado, assim, de árvores, tinha alguns momentos que parecia que clareava, clareava. E eu pensava, ai, não, tô chegando. E não era simplesmente uma parte onde não tinha um pouco de vegetação, de árvores na lateral e que dava para enxergar o mar. E quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei usando essa minha experiência para fazer uma reflexão. Eu geralmente costumo fazer, né, tudo assim, várias coisas que me acontecem no dia a dia, para refletir, para trazer para uma reflexão, né, da vida. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar estas reflexões que eu fiz contigo. Mas então, o que eu fiquei refletindo? Trazendo essa experiência dessa subida para a vida, né, para a vida prática do dia a dia. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer algo, a gente começa, né, a trabalhar, a fazer ações para viver aquela experiência, só que a gente não sabe como que vai ser o caminho, né? É desconhecido, assim como quando eu iniciei a trilha eu não sabia a distância, se era íngreme, se não era, né, o tempo que ia levar para chegar. E assim é a vida da gente. Então a gente começa a se dedicar numa jornada para conquistar algo, para viver uma nova experiência e não sabe como vai ser. E acontece que muitos de nós, em alguns momentos da vida, que está vivendo, né, percorrendo esta jornada, acaba desistindo porque tentou, fez de tudo que sabia, tudo que estava a seu alcance e não chegava nunca. E acaba desistindo porque tem aquele ponto de interrogação. Não sabe quanto percurso tem pela frente, não sabe se vai conseguir, quantos obstáculos pode ter ainda neste caminho. E ela não vê uma perspectiva de chegada, porque ela já tentou, ela já fez de tudo que ela conhecia, que era sabido, e não chegou, né? E algumas vezes também usando isso que eu te contei, né, que no caminho às vezes clareava porque tinha um pouco de vista para o mar. Às vezes a gente está nesse percurso, chega nesse momento que as coisas começam a acontecer. E a gente pensa, agora vai dar certo, agora eu consegui. Né? E não, tem mais caminho pela frente. E nesse momento tem algumas pessoas que desanimam, né? Porque percebem que já caminharam bastante, que já fizeram bastante, tiveram um gosto, um sabor de como que era, né, a paisagem ou como que era a conquista, a realização ali do seu desejo. E de repente a vida, as circunstâncias mostrou que tinha mais estrada, mais caminho. E isso também pode levar algumas pessoas a desistirem, a mudar a rota, a escolherem algo diferente do que aquilo que já estavam ali se propondo. Alguns vão continuar e vão ficar mais cansados, talvez momentos de menos esperança, porque o caminho está difícil, porque o caminho está cansativo, porque os obstáculos não param de surgir, não te dão uma folga, um descanso, né, um momento de respiro, não tem um banquinho para descansar nesta trilha e realmente a esperança acaba e a pessoa anda mais um pouco e desiste, muda de rota, enfim. Mas tem aqueles que vão persistir, vão ultrapassar os desafios do caminho, vão colocar aquelas pedrinhas de lado, vão dar mais aquele último gás, daquela última subida para chegar
lá, para chegar lá e ter aquela vista que justifica todo o caminho, que justifica, né, cada suor, cada lágrima talvez que você tenha, né, derramado. E aí vai ter valido a pena. Tem algumas pessoas que quando chegam neste momento de vida, elas observam que aquilo ali que ela, né, levou todo aquele tempo, teve todo aquele desafio para conquistar, nem era o que ela desejava, nem era tudo aquilo que ela imaginou. Só que é bom a gente refletir sobre essas diferenças, essas possibilidades do que pode acontecer, né, ao longo de uma jornada. Porque às vezes é uma expectativa equivocada que a gente cria em relação ao que a gente quer. Talvez uma expectativa, talvez algo que a gente tenha construído um desejo que nem seja o que verdadeiramente faz sentido para o nosso coração, né? Esse é um tipo de situação que vai acontecer, só que essa pessoa, ela vai ter essa constatação, né? Não era bem isso que eu queria para mim. Só que se ela não tivesse percorrido o caminho e não tivesse estado lá para viver este momento e chegar a esta conclusão, ela não saberia como teria sido. Então, ao menos, ela sabe que aquilo não é o que verdadeiramente ela quer. Pelo menos ela tem essa certeza, né? Olha, não é por aqui, então que caminho que eu posso fazer diferente que vai me levar a uma outra experiência. Agora tem aquele outro tipo, né, de pessoa que tem certeza e que chegou no seu objetivo e aí vai desfrutar de tudo aquilo que aquele momento, que aquela situação de vida pode, né, lhe dar. E ela vai ter aquele nível de satisfação, de realização. Eu consegui, valeu a pena. E agora? Qual é o próximo degrau? Qual é o próximo caminho? Quais serão os próximos aprendizados que as trilhas da vida podem me proporcionar? Então, te convido, né, a utilizar, a observar aí no teu dia a dia o que tem de aprendizado. Teve uma vez que, eu não sei se eu fiz um vídeo em relação a isso, mas teve uma abelha que entrou dentro de casa durante o café da manhã. E eu fui procurar na internet, né, o significado, acho que o significado espiritual da abelha, algo assim. E trouxe tanto aprendizado para mim, né, aquela reflexão. Então eu vejo que tudo, absolutamente tudo, quando a gente olha com este posicionamento interno, né, de reflexão, de aprendizado, absolutamente tudo e qualquer pessoa, qualquer situação nos traz aprendizado. Então fique com as tuas reflexões e um grande beijo.